Que a paz estejam convosco. Vamos continuar o estudo no livro de Tiago, que a gente começou, né? Hoje vamos estudar Tiago 2 e ao final eu deixarei a compreensão e as dúvidas vocês me chamam para a gente debater e conversar, tá bom? Tiago 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhas a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentares para o que traz trajes preciosos, e disserdes: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te embaixo do meu estrado. Porventura não fizesse distinção entre vós mesmos e não fizeste juízos de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiro do reino que prometeu aos que o amam? Mas se vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprime os ricos e não arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis o pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai, e assim procedei, como devemos ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. O que a gente pode tirar, meninas, desses 13 primeiros versículos? Fazer acepção de pessoas nos faz transgressores da lei. Importante atentar para a lei, pois como é na matemática, né? Se erramos o número, erramos a conta inteira. Assim como Deus disse, não cometereis adultério. Ele também disse, não matarás. Se você não cometer adultério, mas matar, você está sendo transgressor às leis do Senhor. E o que vem a ser esse transgredir? É uma pessoa que comete o errado, é uma pessoa que comete uma infração. Então, o transgressor nada mais é do que aquele que se beneficia de uma coisa, mas peca na outra. E na palavra do Senhor diz que ou você cumpre as leis, ou você está transgredindo. Exemplo, são 10 leis. Se você cumprir as 9 e deixar de cumprir apenas uma, você está errando a conta toda. Então, você vai ser considerado um transgressor. Se continuarem com dúvidas, é só dizer que a gente continua retomando o estudo de onde partiram as dúvidas, tá? Continuando, Tiago 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento de cotidiano? E alguns de vós lhe disser, ide em paz, aquetai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo. Que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o crê e estremecem.
Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu ao altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que lhe diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado como amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O que a gente pode tirar desses versículos, meninas? Sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sabemos também que nada adianta ter fé se eu não aplico em minha vida para ter resultados. Exemplo: quando eu falo para vocês, a sabedoria mora na pergunta. O que eu quero ensinar para vocês? Se você quer ser sábia, faça perguntas. O resultado é o que você vai fazer com o conhecimento que eu passo para você. Então, na fé é a mesma coisa. Você recebe a sabedoria e precisa aplicar. Porque só a fé não te salva. O que te salva é o resultado da tua ação. Compreender o porquê da fé sem ação é morta? Vocês conseguiram entender? Eu aguardo vocês para qualquer dúvida, né? Foi rapidinho hoje. A gente vai fazer um estudo mais aprofundado no sábado, quando a gente se encontrar. E eu vou fazer uma pequena oração, tá? Pai amado, graças te damos, pois tu és bom e em tudo nos ouve. Pai, gratidão por este dia maravilhoso que tu nos deste, a oportunidade de sermos melhores que ontem. Pai, que as tuas palavras não sejam só palavras, que elas entrem no coração de quem as ouve e que se torne conhecimento, e que esse conhecimento queime no peito a tal ponto que elas queiram transbordar e passar para o próximo, e assim sucessivamente. Pai, eu te entrego cada coraçãozinho, cada mente que está ouvindo essa mensagem, Pai. E te entrego também a nossa nação com todos os seus governantes. Que seja feita sempre a sua vontade em nossas vidas, Pai. E que sempre nós tenhamos consciência de que nada é pela força do nosso braço, tudo é pelo favor do Senhor. Eu peço, eu agradeço, não só hoje, mas para tudo sempre, em nome de Jesus. Que a paz esteja com vocês, meninas. Um beijo no coração de cada uma.